Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um trabalho de Evangelho, Vibração e Passe, que Jesus possa nos envolver e que nós possamos sair daqui mais energizados do que quando chegamos. Hoje quem vai conversar com a gente vai fazer a leitura do Evangelho, da mensagem e conversar sobre o tema da noite, a nossa querida Tânia Tadeu. A prece inicial e final com a Rosana Matos, a vibração do passe é comigo, Patrícia Namura, e a vibração das águas com a Vera Romi. Então, desde já, vamos serenando a nossa mente, o nosso coração, nos conectando à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos mentores dessa casa bendita que já nos acolhem, nos observam, já preparam todo um ambiente para que a gente possa receber as benesses essa noite. Não só através da palestra, dos ensinamentos que vão ser aqui trazidos, mas também através do passe, dessa troca de energia que nos revigora, que nos reabastece. Então vamos deixando que essas equipes, lideradas por Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, nos envolvam amorosamente, identifiquem as nossas necessidades e vamos procurar absorver tudo o que foi preparado para cada um de nós nessa noite. Que Jesus nos abençoe. É assim, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e amigo, agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, agradecendo por podermos ter chegado aqui, apesar de todos esses transtornos, a chuva, trânsito. E vamos agradecer também aos nossos mentores individuais, que eles possam estar nesta noite conosco, agradecendo aos mentores desta casa, como foi dito, ao professor Eurípides e à doutor Bezerra de Menezes. Vamos envolver a nossa companheira Tânia com muito amor, com muito carinho, que preparou essa palestra para nós com toda a sua dedicação. Que possamos estar com os nossos corações, as nossas mentes abertas para receber tudo aquilo que nos for passado nesta noite. Que assim seja, com a graça de Deus. Pode ser, tá bom. Boa noite a todos. Então, vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Vocês viram esse moço, né? Divaldo Pereira Franco, e é dele que nós vamos falar na noite de hoje, do livro dele. Moço, né? 98 anos, né? Ele está fazendo esse ano? 98 anos. E nós vamos começar com Fora da caridade não há salvação, que foi a última frase dele, né? Que ele falou ali no vídeo que vocês assistiram. No item 5º, do capítulo 15º, que diz assim: caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Esse princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus.
não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade, não há salvação. E hoje nós vamos com a mensagem, que também é do Divaldo Pereira Franco, no livro Filhos de Deus, pelo espírito de Joana de Ângeles. Foi psicografado em Salvador, esse livro, no dia 16 de março de 1986, que diz assim: no primeiro capítulo, Deus em ti. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo. Manifesta-se na sua vida de várias formas. Te alenta com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio, na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Te sustenta através do ar, e a sua luz, a irradiar-se à força do sol, é o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, e é só identificar os meios para alcançar. Teus pensamentos, tuas palavras e teus atos devem traduzir essa presença em ti, porque cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Bonito, né? E aí, à noite de hoje, nós vamos estudar um pouco, né, no livro No Limiar do Infinito, também do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E logo na introdução desse livro, ele nos faz refletir e repensar as nossas atitudes. Coloca que o homem contemporâneo, e esse homem contemporâneo somos nós, né? Ele continua quase o mesmo de séculos atrás. Ele busca o infinito dos espaços, procura novos processos para fomentar o progresso, porém, destrói o berço materno que é a Terra, planeta tão generoso onde todos nós nascemos. A tecnologia empurrou para fora, enquanto a ética, muitas vezes, não conseguiram trazê-lo para dentro de si mesmo. A religião falou de um Deus exterior, poderoso, mas não conseguiu introduzir o Deus perante e presente nele próprio. A filosofia ensinou a decifrar os porquês, porém, ainda não oferece uma visão e atitude comportamentais que lhe dessem a felicidade perante a vida. Existe abundância e existe miséria. Confunde-se os ideais da beleza com a barbárie. Explodem as glórias nos laboratórios, a beleza nos santuários de arte, os heroísmos grandiosos, as largas expressões de humanismo nas academias, mas também vemos a delinquência e a alienação pelas ruas do mundo. Todas essas complexidades que atordoam, né, que afligem o mundo de hoje, nesses dias o Cristo se manifesta, chamando ao amor, à paz e à felicidade. No Evangelho, né, diz o livro, brilham as suas lições como lâmpadas acesas. E assim a doutrina espírita realiza o ministério para o qual se destina, que é conduzir o homem ao mundo maior, aos ensinamentos do Cristo. O livro, ele vai oferecendo paisagens espirituais que preparam a mente para o amanhã. E os benfeitores espirituais registrados por Allan Kardec na codificação espírita. Esse livro ele possui 21 capítulos. E em cada capítulo possuem diferentes ensinamentos. Então, os capítulos são assim. Então, para vocês terem uma ideia, quantos ensinamentos tem numa obra como essa, né, do Divaldo? Começa com o novo espiritualismo,
O Espiritismo, então, ele começa a trabalhar aí, a estudar a questão do Espiritismo, dessa terceira revolução. Depois, ele vai para ante o cosmo, a pluralidade dos mundos habitados. Ele nos esclarece sobre essa questão das diversidades dos mundos. O Espírito, a realidade do ser espiritual. A reencarnação, o quanto essa nossa reencarnação aqui é uma dádiva de amor do Cristo para todos nós, e nós estamos no melhor dos nossos momentos. O determinismo e o livre-arbítrio, que é a questão da ação e da reação. A necessidade da evolução, e a nossa evolução, ela só acontece através da educação, né? Quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos instruirmos, mais ainda, né, nós temos fontes de bênçãos e de maiores aprendizados e esclarecimentos das nossas vidas. Depois ele vem com a questão do impositivo da evolução, o quanto a dor é também regeneradora, o quanto a dor é uma escola para todos nós, né? O desprendimento pelo sono, os sonhos, da importância, o quanto nós trabalhamos e quantas visitas, né, nós podemos fazer entre os espíritos enquanto nós estamos dormindo. Sexo e reprodução, o comportamento sexual e a conduta moral. Os fenômenos mediúnicos, que é a questão da educação, o quanto nós devemos nos educar enquanto os médiuns. A desencarnação, ele trata sobre a questão da perda de pessoas queridas, dos nossos entes. Ele vem com a vida espírita e a vida espiritual, que é a vida que nós temos fora dessa matéria que nós exercemos, que nós temos hoje. A vida no além-túmulo, as regiões e as bênçãos de dor, sobrevivência e intercâmbio, o quanto é importante que nós temos aí essa graça, né, das comunicações espirituais. Fazer o outrem, a justiça e a misericórdia, sobre as nossas dívidas e os nossos resgates, sobre as sessões mediúnicas, de caridade, a comunhão com Deus, o quanto é importante nós rezarmos, né? Nós temos o hábito da prece. Jesus e ação, e o amor e vida, que termina então esse livro. Então, para vocês terem uma ideia, aqui eu dei uma pincelada em todos os capítulos, a quantidade de temas, não é? E de ensinamentos que esse livro nos oferece. Então, aí faço um convite, né, para que todos vocês leiam esse livro e aí se integrem, né, nos capítulos que são muito interessantes. E assim, pode ser lido conforme o interesse, não precisa ser linear, porque cada capítulo ele vem com um ensinamento diferente. E eu vou destacar aqui alguns trechos desse livro para a gente pensar, refletir, né, na noite de hoje, e para que a gente possa sair daqui, né, com um pouco mais de aprendizado diante desse livro tão bacana. Então, no capítulo 1, aí vamos pensar aí algumas questões que ele vem falando. Então, no Novo Espiritualismo, ele nos explica que houveram, antes de Jesus, muitos outros profetas, não é? Então, na Índia, no Egito, na Babilônia, na Síria, na Pérsia, em Israel. Mas foi com o Cristo que tudo isso mudou, porque o Cristo, ele vem trazendo o amor, como Divaldo já falou, né? O Cristo, ele foi o mensageiro do amor. E a aliança que existe entre o Pai e nós, que somos todos os seus filhos. Não se rebela contra a severidade, submete-se ao sacrifício como Cristo fez, né? Injustiçado muitas, e assim, a fim de ensinar que a subida ao monte da vitória é libertadora. E essa subida ao monte pertence a cada um de nós. O livro traz que lentamente foi se perdendo pelos anos o verdadeiro ensinamento do Cristo, né?
conforme passando aí todos esses milênios que a Terra já, esses 2025 anos da passagem do Cristo, muitas vezes a palavra dele se perdeu por modismos, pelas conveniências de classes, deixando à margem, muitas vezes, todos os seus ensinamentos. E em muitos lugares ficaram, inclusive, perdidos. No entanto, a previdência divina, sem cessar, prosseguiu mandando para a Terra espíritos missionários nos diversos campos do conhecimento e das religiões, a fim de que não ficassem esquecidas a palavra do Cristo, que até hoje ele é vivo, ele é presente, em muitas regiões aí do nosso planeta. Então, nesse momento, quando a cultura começava a libertar o homem da ignorância, veio nosso amigo Kardec, que foi convocado para o surgimento do Espiritismo, a ser apresentado essa nova era, conforme lhe fora revelada pelas vozes dos céus. E aí o livro nos coloca que ante o cosmos, nos coloca a pensar que quando o homem abandona este corpo, pela morte, esse corpo carnal que nós temos, há uma mudança de posição vibratória, mas continua integralmente com o que armazenou e o que a gente conseguiu nesta nossa encarnação. Nós mudamos apenas de vibração, Não se torna nem Deus e nem demônio, nem possui capacidade mirabolante, sobrenatural de todo o poder daqueles que se desencarnam. São espíritos e são nossos irmãos. São todos, inclusive como nós aqui encarnados, estamos todos na marcha da evolução. E são todos semelhantes a nós mesmos. Melhores uns a esforço próprio, menos bons outros, atormentados outros, desencarnados ou encarnados. Porém, nós temos a certeza do quê? Que todos nós temos a misericórdia do nosso Pai, do nosso Deus, que somos todos iguais e que estamos sempre nos evoluindo, estamos sempre em evolução. Na página 14 desse livro, tem uma citação que diz assim, que eu achei bem bacana. Tua vida são tuas bênçãos. Não é? Tenha em mente que todos nós viemos da esfera espiritual, todos nós, que é a verdadeira, e que, para ela, todos nós vamos retornar. Temos que fazer o melhor que podemos, deixando na terra sementes plantadas de amor e de luz. Porque, graças à necessidade da nossa evolução, iremos retornar em futuros reencarnações, em futuros renascimentos. Através disso, estamos hoje plantando o nosso amanhã. E aí, quando eu li isso lá no livro, muito me lembrou a parábola do semeador, presente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que convida, as pessoas a serem solo fértil, a aceitarem as sementes das lições de Jesus e a produzirem, todos nós temos que produzir, os nossos próprios frutos. Esse capítulo, ele nos leva a pensar por que existe o excesso em tudo num grupo de homens e absoluta falta num outro grupo de homens, de pessoas, Porque uns com tanto e outros com tão pouco. Para bilhões, diz assim o livro, os casebres das favelas e das palafitas, e para outros, berços dourados e as rendas de fina tecelagem sobre o amparo da criadagem especial. Uns possuem muito dinheiro, mas não possuem a paz, enquanto outros gozam de saúde e lhes faltam os bens materiais. Predestinação para a felicidade
para uns e para outros não? Essas questões, né, que são outro ponto aí que o livro aborda, no capítulo 4, que fala sobre a reencarnação. Reencarnação é uma dádiva de Deus. A vida do homem não é uma estreita e breve experiência entre o berço e o túmulo. Antes dessa entrada, né, e a saída do corpo, representa um trânsito pela perfeição que todos nós aguarda. Nossos corpos são indumentárias para adquirirmos os trabalhos evolutivos, nos quais vamos adicionando conquistas, retificando os nossos erros e anulando as nossas dívidas. Então, quanto estarmos aqui hoje é tão importante e essencial para cada um de nós, né? E a ideia da vida única, de uma única experiência, afronta, né, a supremacia de Deus, né, a suprema bênção de Deus. Enquanto que a reencarnação revela o amor de Deus sobre nós, sua justiça, a sua misericórdia. Pela reencarnação, sai o espírito das sombras de si mesmo, né? E de reencarnação em reencarnação, para sublimes claridades, estamos sempre em constante evolução. Não há nenhuma preferência por este ou por aquela pessoa, né? Todos nós, como eu já disse, somos todos iguais perante Deus. A reencarnação é necessária para o nosso crescimento, para o crescimento do espírito, conforme nos ensinam os nobres instrutores da humanidade, Allan Kardec, refletindo o amor de Deus em regime de igualdade para com todos os seus filhos. É na reencarnação que nós vamos, então, caminhando para a felicidade, para atingirmos a glória que nos aguarda. Em cada momento das nossas vidas, nós estamos nos modificando, nós estamos nos renovando, nós estamos nos melhorando, né? E os nossos pensamentos e os nossos atos são responsáveis, né, por tudo isso, por todas essas melhoras. A escala evolutiva se sustenta nas conquistas pessoais, que o espírito, né, e que nós, de degrau em degrau, vamos galgando, né, a nossa claridade, o Cristo, e nós vamos tendo mais força e mais experiência. E nós não regressamos nunca. A reencarnação é um valioso método educativo que se utiliza a vida a fim de propiciar o desenvolvimento das nossas aptidões, da sabedoria do espírito, que nós vamos assim engatinhando pouco a pouco as esferas mais altas. E no capítulo 19, nós temos um outro aprendizado, que é a comunhão com Deus, que é a importância do hábito da prece. E aí ele fala, né, nós temos que rezar com regularidade, com frequência. E aqui cabe lembrar, né, nessa parte do capítulo 19, da importância do Evangelho no lar, não é? Que é feito num determinado dia, num determinado horário da semana, para leitura e troca de ideias sobre os ensinamentos colocados, né, no Evangelho do Cristo. Com o Evangelho, né, nós vamos nos instruindo com todas os ensinamentos que ele nos deixou. E assim, terminando, na página 70, a questão ainda, né, da oração, o quanto ela é importante, diz assim: tudo quanto pedirdes ao Pai, através da oração, Ele vos dará. E terminando, eu vou terminar com o capítulo 21, que é o último do livro. E aí eu vou ler, que eu achei muito, muito, muito incrível, que Divaldo diz lá, né, na palestra dele de hoje, presente aqui, sobre o amor. Cristo veio trazer este amor. E o capítulo 21 é amor e vida.
sempre o amor. O amor é a presença de Deus no coração, potencializando a nossa paz. E assim o livro termina. Por que o amor? Amor é vida. O ódio brutaliza. O amor acalma. O ciúme desequilibra. O amor harmoniza. A cólera envenena. O amor sustenta. A sensualidade brutaliza. O amor dulcifica. A inveja despreza. O amor eleva. A maledicência denigre. O amor aclara. A calúnia indignifica. O amor levanta. O rancor desorganiza. O amor educa. A violência animaliza. O amor conforta. A agressividade destrói. O amor edifica. A fúria enlouquece. O amor tranquiliza. A ignorância rebaixa. O amor salva. A vaidade intoxica. O amor liberta. O orgulho perverte. O amor ampara. O amor sempre sobrevive. E aí eu vou terminar aqui minha última frase, a mesma frase que eu comecei e a mesma frase que Divaldo terminou a palestra dele de hoje. E o livro termina: disse Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a vós mesmos. Muito obrigada. Nós vamos agradecendo a Tânia por nos apresentar um livro que traz tantas reflexões importantes. E nós vamos nos colocando já numa posição de recepção, descruzando braços, pernas, pés, elevando o nosso pensamento ao plano espiritual, o mais alto que pudermos, deixando que essa atmosfera benfazeja nos envolva. Enquanto isso, os passistas já vão se colocando na posição de captação, uma vez que já estão presentes no nosso salão desde muito cedo, as equipes de camponesas, as irmãs de caridade, as servas de Maria, irmãs de Clara, os religiosos, as equipes médicas das mais variadas especialidades, já prontas para atuar na necessidade de cada um de nós. Tudo preparado. E nós vamos buscar na nossa mente, nesse momento, a figura do Mestre Jesus. O médico dos médicos, o nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro. Como se aqui ele estivesse na nossa frente, nos ofertando os braços para um carinhoso abraço, onde nós vamos nos entregando neste momento com o início do passe. É nos braços de Jesus que nós vamos sentindo uma energia pura, cristalina, adentrar no alto da nossa cabeça, no nosso centro de força coronário e frontal, trabalhando ali as nossas ligações com o mais alto, nos lembrando dos valores espirituais que nós devemos cultivar e desenvolver, potencializando os nossos pensamentos para que eles sejam de amor, de caridade, de bem-querer, para que eles sejam positivos, pensamentos de otimismo, de fé, de confiança, que nós possamos acreditar nos desígnios do Pai e seguirmos firmes
confiantes. Essa luz agora invade o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. E ali vai trabalhando todo o nosso aparelho respiratório, fonético. Nós vamos inspirando uma atmosfera abençoada, que nos equilibra, que nos recarrega de energias positivas e salutares. E vamos esperando, liberando toda preocupação, toda energia densa que por acaso possa ter se formado em nosso organismo, nós vamos expelindo. E enquanto nós aspiramos esse ar benévolo, nós vamos aproveitando para trabalhar a nossa fala, para que ela possa conduzir aqueles que caminham conosco ao caminho do bem, ao caminho da paz, ao caminho da fé, que nós possamos acolher através da nossa fala, trazendo as nossas palavras aquilo que vem do nosso coração. E por falar em coração, nesse instante, essa energia vem nesse centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, trabalhar os nossos sentimentos. Que o amor, que a tolerância, que o perdão, que a caridade possa habitar o nosso coração e possa se fazer presente nas nossas ações. Que nós possamos deixar expandir o nosso amor por onde quer que nós caminhemos. Também sentimos que essa energia pura e cristalina chega agora no nosso centro de força gástrico, fazendo ali uma profunda higienização, trabalhando com delicadeza esses órgãos que muitas vezes são descuidados, ou pela má alimentação, ou por algum desequilíbrio mental. Que nós possamos nesse instante cuidar desse órgão para que ele possa estar equilibrado e fortalecido. Vamos também sentindo as energias agora pulsarem forte no nosso centro de força esplênico, na altura do baço. E ali nós vamos percebendo que esse nosso órgão de defesa, e não só a defesa física do nosso corpo orgânico, mas também a nossa defesa espiritual, nesse momento é potencializado. As nossas células são reestruturadas, reorganizadas. O nosso sistema sanguíneo é dinamizado. E nós vamos sentindo essa proteção vinda do mais alto nos acolher. Também vamos sentindo as energias agora tocarem o nosso centro de força genésico, na altura do nosso aparelho reprodutor, no baixo ventre. Nos lembrando da nossa responsabilidade enquanto co-criadores que somos. Que possamos direcionar as nossas energias para criar o bem, a paz, o amor, o entendimento, a solidariedade. Se nós queremos um mundo melhor, que nós possamos colaborar ativamente na criação desse mundo. E agora essas energias chegam no nosso centro de força básico, vai percorrendo os nossos membros inferiores, dando a volta na planta dos nossos pés, subindo vértebra a vértebra, como se nos iluminasse. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés, nós vamos nos tornando um ponto de luz, que nos reergue diante das dificuldades, que nos estabiliza, que nos coloca firmes e valorosos diante da vida, para que nós possamos superar os obstáculos, enfrentar as barreiras e sair vitoriosos nas nossas experiências. Que nós tenhamos a certeza de que Jesus
está e continua conosco em todos os momentos da nossa vida. E uma vez que nós recebemos do mais alto tudo aquilo que nós necessitamos, todo esse amparo da espiritualidade, toda essa proteção, nós nos sentimos agora prontos para doar. E por isso nós pedimos que essa caravana do bem possa seguir conosco até o nosso lar. Ali nós abrimos portas e janelas, convidamos que essa legião de espíritos de luz adentre ao nosso lar, que percorra todos os cantos, fazendo uma higienização, trabalhando toda a energia do nosso lar, fazendo com que ali possa pairar uma atmosfera vibrante, de amor, de união, de entendimento, de solidariedade, de compaixão. Que nós possamos nos lembrar de todos aqueles que dividem o lar conosco, que nós possamos estar em volta do Evangelho Luz, buscando compreender as lições do Mestre, e que eles possam também nesse momento serem abençoados, serem atendidos nas suas necessidades e serem energizados com a paz e o amor que toda essa espiritualidade oferta a cada um de nós. Pedimos agora que essa caravana possa seguir conosco até o nosso local de trabalho, onde muitas vezes passamos a maior parte do nosso dia. Que possa haver um farol iluminando e protegendo o espaço físico, fazendo ali também uma grande e profunda limpeza, trabalhando toda a atmosfera do ambiente. Que cada colaborador, que cada parceiro, que cada colega de trabalho seja envolvido em muita luz. Que os nossos líderes, que os nossos liderados também sejam atendidos nas suas necessidades, sejam direcionados para que o melhor ocorra para cada um de nós, diante das nossas funções e como consequência para a nossa empresa e para o nosso trabalho. Vamos agora lembrar se estamos na busca de um trabalho ou se conhecemos alguém que está na busca de uma posição, que possamos nos manter firmes, confiantes de que o nosso dia chegará. Que nós possamos absorver as lições que esse momento difícil nos traz, mas que nós saibamos superar esse momento com coragem e bom ânimo. E assim, retornando para a nossa sala, para o nosso salão, para a nossa casa de paz e amor, nós vamos por mais alguns instantes, mantendo essa união de pensamentos e ofertando as nossas vibrações para as urnas dos desencarnados, os nossos queridos que já estão numa outra fase da vida, que segue plena, que já estão no plano espiritual, que eles possam receber o nosso abraço saudoso e o nosso desejo sincero de que eles estejam evoluindo, caminhando, firmes, porque a vida e o aprendizado nunca cessam. E nós continuaremos sempre ligados pelos laços eternos que nos unem. Vamos pensar nos nomes que trouxemos, ou então naqueles irmãos que sabemos, encarnados, que necessitam de uma vibração, de uma oração, da visita, da presença do Mestre Jesus e de toda a sua equipe espiritual, que nesse instante possam acolher esses irmãos, possa abençoá-los, possa socorrê-los em suas necessidades, deixando com eles a esperança, o consolo, o amparo e o amor, como força para seguirem a sua caminhada e a sua experiência terrena. E assim, ainda com o Mestre Jesus ao nosso lado, nós vamos agradecendo por tudo que recebemos, por mais uma noite onde pudemos ter esse encontro que nos ilumina, que nos traz energia para seguirmos um tanto mais a nossa caminhada. Beijamos as mãos do Cristo, gratos, e pedimos ainda que Ele possa nos guiar pelos nossos caminhos, hoje e sempre. Seguimos agora com a vibração das nossas águas. Que assim seja.
E neste momento vamos seguindo nas vibrações das nossas águas, agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus, a esses irmãos caravaneiros que aqui sempre vêm com tanto carinho para a fluidificação das nossas águas. Que possamos nesse instante mentalizar um jardim, onde ali plantas, flores, as folhagens, a terra, toda essa energia que ali se encontra, esses irmãos com tanto carinho colhem, juntamente das nossas energias, todos os elementos necessários para que sejam levados aos planos espirituais, aonde os dedicados biólogos, físicos, farmacêuticos, juntamente com os nossos amados irmãos pretos velhos, caboclos e índios, trabalham na manipulação de todos esses elementos recolhidos desse lindo jardim. E que possamos mentalizar os nossos vasilhames, onde será depositados todos os elementos necessários a que estamos necessitados. Vamos assim também mentalizar o enfermo, a água que está ali ao seu lado, a um irmão morador de rua que esteja nesse instante tomando uma água, que também ali seja depositado as suas necessidades. Mentalizemos também os filtros dos nossos, a essa equipe de científicos que ali cuida. É assim, queridos amigos, queremos agradecer a Jesus, a toda essa equipe tão maravilhosa, por essas benesses recebidas. Esta noite que tivemos tantos ensinamentos, estamos com o nosso coração transbordando, com todos esses ensinamentos de amor, tudo que a Tânia nos passou para nós, que possamos voltar para os nossos lares e passar por todos os nossos entes queridos, todo esse amor, que possamos levar todos os ensinamentos a todos aqueles que estiverem próximos a nós. Que possamos voltar para os nossos lares com segurança, com tranquilidade, e que na próxima semana possamos estar novamente aqui reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, ainda está de pé o convite para que vocês venham participar do nosso curso de Aprendizes do Evangelho. Um curso que tem duração de 2 anos, onde nós vamos estudar a formação a criação do mundo, a criação dos espíritos. Nós vamos entender como foi a vinda de Jesus para o nosso planeta, como foi preparado esse momento, todas as passagens de Jesus, personagens importantíssimos, né, que fizeram parte dessa época, os ensinamentos. No segundo ano vocês vão estudar o Evangelho, né, cada capítulo. Então é um curso dinâmico, é um curso bastante enriquecedor, né? E aí a gente convida, já começou, né? Já teve 2 semanas, né, Henrique? É isso? A primeira semana é de apresentação do curso e aula mesmo, acho que só teve uma. Já teve aula de Deus, mas não há problemas nenhum. Quem não pôde chegar é muito bem-vindo, pode vir, que a gente ainda está com as inscrições abertas, ainda tem lugar. É um bom momento para a gente começar a dar um pouco ainda mais de atenção para o nosso lado espiritual. Que nós possamos voltar para os nossos lares em paz, acho que a chuva já deu uma trégua, e que nós possamos nos ver novamente na semana que vem. Que Jesus abençoe a todos, uma ótima noite.
amor em Jesus.